Vamos lá, boa noite para todos. Ainda dentro daquela ideia que eu tive ontem, de começar a fazer um canal, um programa mostrando o que é o escritório, o que não é o escritório, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Ainda é quase que um piloto, porque boa parte do programa ainda não entendi, mas já está melhorando. Ontem eu não tinha a barrinha preta, não tinha o número, não tinha o logo do canal, não tinha nada disso. E eu estou aproveitando uma ideia que foi de 2000, quando fizemos isso no escritório modelo lá do Nova América, da Estácio. Qual é a ideia? Fazer um programa. Não vai ser diário, porque eu não vou ter muito conteúdo para isso, não vou esgotar o conteúdo muito rapidamente. Então será um programa que eu vou fazer segundas, quartas e sextas. Hoje, excepcionalmente, eu estou fazendo para poder continuar o processo de aprendizado e de como as coisas vão funcionar. Então amanhã eu terei a terceira aula, quer dizer, a segunda aula na verdade, mas a terceira parte do programa. E eu vou dividindo isso a cada 2 dias. Eu quero fazer um trabalho de mostrar como se trabalha com arquitetura. O que é o trabalho do arquiteto? Eu quero imaginar que um cliente te chama e você tem que fazer um projeto. E aí, o que você faz? Para o estudante, para o recém-formado, para quem já é burro velho, já sabe o que vai fazer. É o pessoal novo, o pessoal que não tem tanto conhecimento assim. E eu estou dando uma linha geral de como isso tudo funciona. Então eu vou apanhar um pouquinho no uso do software, eu vou apanhar um pouquinho em alguns detalhes. Eu não vou disponibilizar perguntas, senão eu vou me atrapalhar mais ainda nesse início. Mas farei, na medida do possível, algumas coisas para responder perguntas e mais o que puder ser feito. Então vamos lá, eu tenho 2 câmeras, então isso me atrapalha a vida ainda. Como sou eu filmando, às vezes eu estou olhando para um lado e para o outro, então eu não vou me preocupar com isso. Não é o propósito, não estou fazendo uma coisa profissional, estou fazendo uma coisa pessoal. Eu quero, já que eu tenho que ficar dentro do escritório, boa parte do dia, não tem como ir para a rua, não tem como fazer nada, eu estou querendo passar para vocês o que eu estou fazendo nesse momento. Então o meu primeiro passo vai ser fazer esse projeto. O programa Passando no Escritório vai falar como você trata um projeto, o que você faz para fazer um projeto. Mais para frente, quando acabar essa história toda, eu vou poder discutir com vocês projetos, um concurso público de projeto que eu estou fazendo, eu vou poder mostrar algumas coisas, discutir algumas coisas. Então vamos lá, vamos começar. Me desculpe algumas coisas que possam sair errado, mas vamos nós. Como é pensar em projeto de arquitetura? Isso tudo, para vocês terem uma ideia, é a base do que eu vou escrever um livro. Estou negociando com uma editora, escrever um livro. Então isso tudo é uma espinha dorsal do que seria escrever esse livro. E começaria como eu penso num projeto de arquitetura. Você imagina que o cliente chegou para você. Ah, Antônio, quero fazer uma casa. Eu comprei um terreno, quero fazer uma casa. E aí? Como é que eu penso nisso? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que conversar com ele? O que eu tenho que raciocinar junto com ele? Então isso é uma série de coisas que a gente tem que fazer, que não é só chegar a fazer um rabisquinho, um projetinho, pegar um CAD, não é isso, é muito mais do que isto. Então eu tenho que definir o que é isto. Eu tenho que definir, se o cliente quer fazer uma casa, ele não quer fazer uma casa para só morar 1 ano lá, não. Quando o cara chega ao ponto de querer fazer uma casa, ele vai morar a vida inteira lá. Ou ele vai ter aquela casa pro resto da vida. E tem alguns casos que ela vai fazer para vender, mas não é o nosso caso. Nosso caso aqui é uma pessoa normal que comprou uma casa e quer usar essa casa. Então a gente tem que pensar quem são essas pessoas que vão utilizar a casa, quem são esses atores, para não acontecer coisas discrepantes, de você pensar em projetos mirabolantes, e o cara não é, a vida dele não é desse jeito. Então essa conversa com ele tem que ser muito detalhada, tem que ser muito discutida, tem que ser muito pensada. E o que é sonho e o que é realidade? Às vezes o cliente, eu quero uma piscina com uma borda infinita, só que o cara não faz nem a limpeza do quintal da casa dele. Então, como é que ele vai criar uma borda infinita? Será que ele quer uma parede de vidro, toda a fachada de vidro? E quem vai limpar depois? Então a gente tem que saber pesar junto ao cliente o que é sonho e o que é realidade. Então, essa é a ideia da coisa. Vamos pegar um cliente qualquer que ele vai querer fazer um projeto e a gente tem que saber como discutir com o cliente o que vai ser feito, o que não vai ser feito.
Então, o primeiro passo, vou dar vários passos diferentes. O primeiro é, depois que o cliente ligou, marcou encontro com você, onde você vai marcar esse encontro? Essa é a primeira questão. Você tem algumas opções. Posso marcar no meu escritório. E o cliente vai ver o meu escritório? Para quê? Para nada. Em 35 anos, se algum cliente veio no meu escritório, talvez 1 ou 2 no máximo. Em 35 anos. Então, o cliente ir no teu escritório não serve para nada. Não tem função técnica alguma. Ah, então, Antônio, vamos marcar no restaurante. A gente marca no restaurante, come alguma coisa, bebe. Não, ele não é teu amigo, ele é teu cliente. Amigo você leva para o restaurante. Cliente você leva em tudo que é lugar, menos para o restaurante. Se ele achar que ele é teu amigo, ele não vai te pagar. Então não serve. Tem que ser um trabalho profissional. Então, o primeiro passo. Eu quero marcar com o cliente, eu vou na casa dele. Eu vou no escritório dele. Eu vou ver como ele vive. Por quê? Porque eu preciso entender os hábitos dele, eu preciso entender aquilo que ele faz. Se eu não entender aquilo que ele faz, eu vou projetar coisas que não servem para nada. Quer ver uma ideia? Quero fazer um projeto para um cara que trabalha na Rua do Acre, por exemplo. Depois eu vou citar outros projetos, outras discussões em cima disso. E como é que eu uso isso? Como é que eu faço isso? Então você tem que imaginar que você tem que conhecer esse cara. Você tem que ver o que esse cara faz. Então, cuidado, sempre marque no local do cliente, nunca fora disso. Vamos lá, então vamos pensar, vou marcar com esse meu cliente. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já cliquei errado, quer dizer, já viu bonito, né? Então vamos lá. Briefing. Primeira coisa que eu vou fazer é o meu briefing. Nessa primeira semana, eu pretendo discutir o que é briefing, o que não é briefing, o que é uma proposta, o que é um contrato. Então, o que é um briefing? Briefing, em linhas gerais, é a discussão, é a conversa que você tem com o teu cliente. Então você marcou na casa dele, marcou no escritório dele, marcou onde for, e você vai fazer o briefing com ele. Algumas coisas são fundamentais nesse briefing. Então hoje eu estou começando a discutir isso. E vão ser um monte de perguntas, e hoje eu vou começar com algumas coisas básicas. Pretendo fazer até o nível de documentos necessários. Aí amanhã vou fazer o que são os serviços que você vai ter que questionar com ele que não vai ter. E a cada aula, quer dizer, a cada momento eu vou mostrar aquilo que tem que ser feito. Então vamos lá. Primeiro passo. Dados. O que é isto? Eu tenho que documentar. Mesmo que eu não leve o papel na hora, eu vou ter que de alguma forma documentar isto. Porque essa documentação pode servir de etapa de projeto. Então esse briefing é importante para documentar tudo que conversou com o seu cliente. Então, o que eu tenho que pegar de dados dele? Eu tenho que pegar o nome dele, eu tenho que pegar um e-mail dele, eu tenho que pegar um telefone dele. Esses 3 dados nesse momento são importantíssimos. Ah, eu tenho que pedir CPF. Não, nesse momento você só precisa disso. Começar a pegar o nome dele, pegar o e-mail dele, o contato dele, eu vou deixar documentado lá. A mesma coisa, eu vou deixar os meus dados documentados, porque ele vai ter uma cópia disso se ele fechar o projeto comigo. Então eu vou deixar os meus dados, o meu telefone, o meu e-mail, porque eu preciso entrar em contato. Ele não vai ligar para o meu escritório para falar com a minha sócia, não, ele vai falar comigo, porque meus dados estão aí. Ou se nesse documento tiver os dados da minha sócia, ele vai falar com a minha sócia, não comigo. Então você tem que botar quem vai estar à frente. Se você botou os dados dele, é com ele que você vai falar. Se você botou os dados da mulher dele, é com a mulher dele que você vai falar. Então esses dados são importantes para você, na hora que tiver que discutir o projeto, quem vai discutir com quem? Sempre. Outra coisa que eu preciso importante de dados são os dados da obra. Eu preciso saber o endereço da obra, eu preciso saber onde é o lote, onde é o loteamento, onde é o bairro, eu preciso saber tudo. Tudo isso vai servir, por exemplo, o cara comprou um terreno em Campos de Goytacazes. Eu estou aqui no Rio, eu tenho que fazer um projeto. Quanto vai ser esse deslocamento para ir lá nessa obra, fazer esse projeto, fazer levantamento, fazer tudo? Então tem um custo. Então esse custo eu preciso saber onde é essa obra. Eu preciso de outros documentos em relação a essa obra. Então eu preciso saber os dados da obra. Preciso saber endereço, bairro, cidade, aqueles dados básicos. E se é um loteamento, do lote, etc, etc. Mesmo que seja no Rio de Janeiro, que é um bairro urbano, uma cidade urbana já, tem que ter tudo isso. Tem alguns casos de terrenos que não são lotes. Então a gente tem que pensar desse jeito. Então nesse meu documento de briefing, antes do final vou mostrar um exemplo do meu briefing que eu uso na empresa. Vamos lá, terceiro. Horário de atendimento. O que é isto? Eu tenho que imaginar uma coisa.
eu vou botar o horário de atendimento, porque o cliente, ele passa, depois que ele fecha contigo o trabalho, ele passa a ser um problema muito sério. Que ele vai te ligar no domingo à noite querendo falar sobre o projeto. Que pra ele tá tudo na cabeça dele. Só que você não tem só ele, você tem um monte de clientes. Então, se você não determinar horários de atendimento, principalmente agora que existe o Zap, que é a coisa mais chata do mundo, porque ele acha que ele tem o direito de falar contigo a qualquer momento e a qualquer hora, então você tem que determinar esses horários de atendimento. Outra coisa, você precisa dar o Zap. Nunca dê o seu Zap, pessoal. Dá o Zap da empresa. E bota que o horário de atendimento é de 8 às 6 da tarde. Ponto, acabou. Antônio, um cliente uma vez chegou pra mim, me ligou 9h30 da noite. Eu não atendi. E aí no dia seguinte, ela falou, eu liguei pra você, você não atendeu. Eu falei, não, porque eram 9h30 da noite. Ah, mas eu precisava falar com o senhor. Mas eram 9h30 da noite, o horário era até as 6 horas. Se ligou depois disso, eu não atendo. Ela, mas não pode ser assim? Eu falei, pode, porque já ficou determinado assim. Aí ela ficou quieta e nunca mais me ligou às 9h30 da noite. Me ligava até as 6 da tarde. Eventualmente me ligou às 6h30, eu atendi. Ela falou, mas desculpa, eu liguei depois da hora. Sim, mas ainda eram 6h30, ainda estava no escritório. Resolvi atender. Então o horário tem que ser definido, logo na primeira regra. Senão você acaba sendo empregado dele, porque ele acha que ele paga você e você tem a obrigação de falar com ele a qualquer hora, a qualquer momento, no momento que ele quiser. Vamos lá, próximo. Documentação necessária. Aí cabe um problema, um ponto que a gente tem que discutir. Eu ainda não sei o que vai ser o projeto, ainda vou discutir lá na frente o que vai ser o projeto, mas em algum momento eu posso precisar da entrada na prefeitura. E aí? Você começa esse projeto, começa a fazer tudo, ele descobre que não tem nem escritura do terreno. Ele não tem nada. Ele não tem IPTU, ele não tem certidão enfitêutica, ele não tem nada. E aí, como é que você faz isso? Estou falando de caso feito. Ano passado, eu comecei a fazer um projeto muito simples, um galpão no São Cristóvão. E pegou fogo, caiu o telhado, eu queria refazer aquilo. Como é uma área de IFAM, é uma área complicada, mas mesmo assim eu peguei o projeto, fui fazer. Falei, ó, vai levar uns 4 meses para resolver isso. Tá, me dá a documentação, eu não tenho. O imóvel está sendo alugado, eu ainda não tenho. Eu tive que procurar a imobiliária que estava alugando para ele. Quando eu procurei a imobiliária que estava alugando para ele, ela me falou, eu ainda não tenho os documentos, que ainda não fechei o contrato com ele. Então essa brincadeira me levou 2, 3 meses só para resolver o problema principal, que era a documentação que eu ia dar entrada. Quando eu dei entrada, como era um prédio que caiu, e era um prédio tombado, não podia ser pelo locatário, tinha que ser pelo proprietário. Eu voltei à administradora, a administradora falou, são 2 proprietários. Então eu precisava de 2 procurações. Quer dizer, e os proprietários brigavam entre si, então levou mais 4 meses. Eu fiquei no final 7 meses esperando a documentação. Por quê? Porque não foi definido antes, porque era uma coisa simples. E eu, depois de burro velho, caí no golpe da coisa simples. Levou 1 ano para sair a licença. 1 ano. Adivinha se ele já pagou? Não, porque ele pagou o sinal. Aí como as coisas não estavam andando, ele disse, Antônio, pode deixar que mais pra frente eu vou te acertando. Não acertou, já entreguei para ele a licença em fevereiro, até hoje ele não pagou. Então agora então com corona, tudo é desculpa. Então, cuidado com a documentação. Essa documentação tem que ser pedida no primeiro contato com ele. Até para ele dizer, ó, eu não tenho isso, eu não tenho... Enumera isso. Eu vou mostrar depois no meu briefing como é que funciona. Enumera, eu preciso disso, para ele ver o que ele tem e o que ele não tem. Em paralelo ao projeto, ele tem que começar a correr atrás. Ele tem que começar a correr atrás disso. Que ele tem que te dar a documentação. Não é você que vai dar a documentação para ele. Então, documentação é uma coisa importantíssima. Sempre pense dessa forma. Então, hoje é o primeiro papo sobre isso. Vou mostrar agora o briefing, já está aqui preparado. O programa dá para fazer isso. Apanhei um bocado, mas consegui fazer. E amanhã, eu ainda venho para cá, vou começar a falar de serviços. Eu acho que serviço vai levar 2 aulas, não sei, vamos ver. Mas é muito extenso, é muita coisa para ser discutida, muito detalhe para ser feito. Então esse briefing, que normalmente consome um dia de trabalho, não tenha dúvida, às vezes 2. Você precisa discutir tudo, você precisa ver tudo, você tem que conversar com ele, você tem que conversar com a mulher dele, você tem que conversar com as crianças, com a empregada, com o papagaio, com o peixinho dourado, você tem que falar com todo mundo. Todos os atores estão envolvidos. Então você tem que pensar desse jeito. Vamos lá, vou mostrar aqui o que é o PDF. Vou desligar tudo isto, evidente, para não ficar isso tudo na minha cara. E eu vou abrir o PDF. Este é o meu briefing básico.
Isso é da minha empresa, é um briefing completo, entre aspas, ainda está sendo discutido, mas é completo. Mesmo depois de tantos anos, eu ainda modifico diversas coisas. Então, no meu briefing, olha lá, eu tenho os dados da obra, dia da visita, a hora da visita e quem fez. Não quer dizer que eu vá fazer todos os briefings. O briefing pode ser feito para minha sócia, o briefing pode ser feito por outras pessoas. Então, quem foi fazer o briefing, data, hora e assina. E diz quem foi. Não é assinar, dá o nome. Dados do cliente, nome, e-mail, telefone. Responsável, nome, e-mail, telefone, aquilo que a gente conversou antes. Os dados da obra, rua, bairro, loteamento, número, complemento, etc, etc. Horários de atendimento. Você pode querer definir que para essa obra eu só vou atender esse cara na parte da manhã. Ponto, mas está marcado lá a hora. Então sempre bote isso no briefing. Grupo do Zap, se vai ter um grupo ou não, até nem comentei isso, mas ultimamente quase todo mundo faz isso, faz um grupo de Zap. Então você tem os donos da obra, o marido, a mulher, você, tua sócia, faz um grupo de Zap para discutir, para mostrar coisas. Então isso é a tecnologia ajudando o nosso trabalho, mesmo assim com os horários. Documentação necessária, escritura, RGI, promessa de compra e venda. Se ele tem uma promessa de compra e venda, isso já complica um pouco a vida na prefeitura. Ele tem que ter uma escritura ou um RGI. Se ele não tem, você vai ter que pedir documentação de quem é o dono do terreno na realidade. PTU ou a certidão. Hoje a Prefeitura do Rio trabalha com a certidão enfitêutica, que é o proprietário que tem que tirar na internet. Documento pessoal do responsável. Eu preciso CPF e identidade dele, sempre. Então vamos lá, CPA, procuração. Eu vou mostrar, não hoje, mais pra frente. Eu vou até mostrar hoje um modelo de procuração. Não posso mostrar hoje, porque está no Word, eu não preparei ela para isso. Mas amanhã eu mostro um modelo de procuração. Você precisa colocar uma procuração, porque você não vai pedir para ele assinar tudo que vai ser feito. Então você precisa desse modelo de procuração. Certidão de casamento. Se ele vai assinar um documento e ele for casado, os dois têm que assinar os documentos. Então a procuração em nome dos dois, do marido e da mulher. Então isso tem que se tomar cuidado. Intimação, se houver, se em algum momento ele recebeu uma intimação que ele fez alguma coisa irregular, eu preciso dessa intimação para até atender essa intimação. Planta do loteamento, se ele tiver, vamos dizer que é um terreno do zero que ele comprou, normalmente o cara que vendeu passou a planta do loteamento, para ter um início, um acesso mais fácil à informação. Levantamento topográfico do que ele tiver. Ah, eu não tenho nenhum, o terreno é plano, então não preciso. Ah, meu terreno é inclinado, mas dá para ver pelo Google as curvas de nível. Tudo bem, ainda é um estudo, então ainda posso pensar nisso. Se o terreno tiver algum aclive ou declive, vai precisar de um projeto de topografia. Então, em linhas gerais, por enquanto é isso. A aula que vem eu vou começar a ver os serviços, etc, etc. Então, por hoje, eu estou finalizando isso. Deixa eu esconder aqui para me mostrar de novo. Por hoje eu estou finalizando isso. Não farei coisas muito extensas, porque não existe essa necessidade. A ideia é fazer vídeos pequenos, para que você possa ver sem ter muita dor de cabeça, sem ter que encher o saco. Então, em linhas gerais, é isto. Eu todo dia que eu vier apresentar, eu vou apresentar mais ou menos dessa forma, pode ter alguma coisa diferente, a camisa é diferente, a posição é diferente, mas em linhas gerais vai ser isso. E eu quero trazer para vocês uma forma de entender como trabalhar com um projeto de arquitetura. Então a gente fica por aqui hoje. Amanhã teremos tudo de novo, que eu quero depois organizar segunda, quarta e sexta, como hoje é terça. Amanhã, quarta-feira, eu coloco ainda no ar. Quinta eu me folgo. E na sexta eu vou fazer o quarto dia desse passando no escritório. Então para vocês, uma boa noite e amanhã tem mais.